as vacinas, né, que a mãe, durante a gestação, precisa tomar? Pronto, existe aquela vacina que é dada pelo SUS, não é isso? Existem as particulares. Mas a DTP-A, né, que é uma particularidade A celular, que a mamãe está gestante, né? E aí ela é uma vacina que previne difteria, tétano e o pertussis, que é justamente o coqueluche, né? A vacina do Covid. E qual que é a nossa intenção? Então vamos falar um pouquinho de imunidade. Quando a criança nasce, ela nasce com uma imunidade que a gente chama de inata. Aquela que você já nasce, tem seus leucócitos, sua vida ali, e você tem essa imunidadezinha ali, né? E existe a imunidade que você adquire de duas formas. Ou através da amamentação, por isso a gente vacina mãe, por isso que é importante a mãe ter esse calendário vacinal já feito, porque aí esses anticorpos passam pelo leite materno e protegem aquela criança. Ou a vacinação ativa, ou seja, você toma a vacina, a imunidade ativa, toma a vacina um pouquinho, pequenas partículas, dependendo do tipo de vacina, para estimular o seu organismo a produzir anticorpo contra aquela doença. Né? Então, esses são os tipos de imunização que a gente tem. E o calendário vacinal da criança, se a gente for prestar atenção, as doenças mais graves, ela é ali na maternidade, no nascimento. Então, na hora que a criança nasce, ela já recebe duas vacinas, né? Que protege contra hepatite B e a BCG, contra a tuberculose, né? Que era um quadro muito frequente no Brasil, que diminuiu um pouco, mas que de vez em quando aumenta os casos, justamente por conta dessa vacinação que não é feita de forma adequada, por medo, por esquecimento, por qualquer coisa do tipo. E às vezes é uma vacina dolorida, a criança apresentar uma febre, e a gente pode até falar o porquê que acontece esse processo. Elas não querem dar, ficam com dó, enfim, né? E acha que é uma coisa que aquele momento é muito agressivo para a criança, mas a gente não pensa no futuro, a longo prazo. Então, a proteção, por exemplo, tem uma paralisia infantil, que seria a poliomielite, né? Antigamente, crianças morriam por diarreia, que seria o rotavírus. Então, assim, são bastantes benefícios, né? E a gente está aqui para conscientizar e orientar que é realmente importante que, se houver sintoma, é um sintoma leve em relação ao benefício que se tem com a vacinação. Não quer dizer que vacinou e vai ter problema, né? E qual que é aquela febrinha que a criança tem? Se você está dando uma vacina, você está estimulando o seu sistema imune a produzir anticorpo. E às vezes nesse processo você libera alguns fatores inflamatórios, que pode levar a um aumento da temperatura durante 2 dias, mas isso quer dizer o quê? Opa, meu organismo está reagindo àquela vacina e eu estou produzindo anticorpo, então eu vou me proteger. Né? Existem vacinas que têm uma proteção durante mais tempo, tem algumas vacinas que são 10 anos, tem vacinas que são a vida toda, tem vacinas que estão em estudo que não precisa de reforço, mas tem aquelas vacinas que precisam ser dadas várias doses, né? Como por exemplo a da poliomielite que a gente conversou aqui, que é uma vacina de 2, 4, 6 meses, 15 meses e 4 anos, ou seja, uma doença tão grave que a gente precisa estar dando sempre o reforçozinho para que a criança siga a vida muito bem. É o que a gente comentou, cada organismo é um organismo, cada criança é uma criança, né? Aquela primeira vacina dos 2 meses, que é a mais temida, né? É aquela, se a gente for prestar atenção, é a primeira vez que a criança vai entrar em contato com alguns tipos de dodói, né? Ali entra a hepatite B, ali entra a difteria, tétano, pertussis, que seria a coqueluche, entraria também a VIP, né, que seria a proteção da poliomielite. Então a criança vai estar entrando em contato pela primeira vez com todos essas bactérias e vírus ali misturadas de uma forma bem atenuada. Então, ele pode ter uma reação sim pós-vacinal, que é justamente a produção de anticorpo. E a ideia é não dar medicação antes da vacinação. Porque se eu quero produzir anticorpo, como que eu já vou colocar ali um remédio para me diminuir a produção desse anticorpo, ou para me evitar que essa imunidade seja ativada? Muito importante. Então, a ideia é ser dado algum antitérmico antes. Qual é essa? Seria as da meningite, por conta de 3 meses e 5 meses. Ela é uma vacina mais dolorosa, já se sabe que o uso de um antitérmico antes não atrapalha a produção de anticorpo. Mas não é todas as vacinas que a gente orienta, né? Então, teve uma reação, uma dor local, pode ser uma compressa, né? Um antitérmico depois. A vacina de 2 meses, que é dada novamente com 4, se a mãe for buscar na memória aí, ela vai ver que com 4 meses já não teve tanta reação como a de 2. Por quê? Porque no organismo dessa criança já existem alguns anticorpos e aí ela não precisou reagir
tanto, então já teve menos efeito colateral. E com 6, praticamente não tem problema nenhum, né, essa vacinação. E são as mesmas vacinas. Isso quer dizer o quê? Opa, meu organismo tá produzindo anticorpo, ou seja, eu já entrei em contato de novo com aquela vacina e já não reagi tanto, entrei em contato de novo e não reagi nada, não mudou nada na minha vida. Então quer dizer que quando eu entrar em contato com a doença, é importante a gente falar. Tem acesso, né, à maternidade, como você falou, dessa questão dessa criança que faleceu, que tem a criança em casa, o que fazer? Precisa procurar, né, o postinho de saúde ou seu momento ali do momento do teste do pezinho, ou naquela visita quando a gente faz. Eu já trabalhei no interior e a gente, como médico do interior, nasceu uma criança, a gente corre lá na casa e vai fazer a visita da puérpera e a visita da criança. E é necessário a orientação de que precisa fazer essa vacinação. Então, nasceu, a gente precisa dar essa vacinação, né, nessa criança, de preferência nos primeiros dias de vida, porque vem as visitas, que a gente orienta tanto, fala tanto, mas vem as visitas, né, pode ter algum caso de alguma pessoa doente ali, e a ideia é a proteção, então precisa vacinar. Essa vacina, ela não é dada só na maternidade, né, no nascimento, ela pode ser dada depois no postinho de saúde ou na prefeitura dos interiores. A gente sabe que tem bastante locais Que deve ser administrada, né, essa vacina. E se eu não tive a oportunidade, hoje aqui em Parnaíba, né, é recente, clínicas com essa vacina que é particular. Tem alguma diferença entre essa vacina do SUS e essa particular? A particularidade, a vacina do sarampo, ela é a SCR. Qual que é? Seria sarampo, cachumba e rubéola. Não é uma vacina única, né? Seriam essas 3. A diferença da vacina do SUS para a da particular, via de regra, é assim. É aquela vacina, mas de uma forma acelular. O que isso significa? Significa, às vezes, que as partículas, o tamanho das proteínas que são colocadas dentro daquela vacina, elas são um pouco menores e, por isso, elas causam menos reação do que a vacina do SUS, né? Mas, via de regra, né, algumas são diferentes, a cobertura, mas, via de regra, a cobertura é praticamente a mesma.